Especiais. No bate-papo de hoje, a gente vai conhecer o cardápio ideal para a estação do calor. Converso com a nutricionista Ermelinda Lara. Obrigada, Ermelinda, por estar aqui conosco. Sempre um prazer, Bianca. Ermelinda, todo mundo adora tomar uma cervejinha na praia, muitas viagens, mineiro adora ir para a praia nessa época. Como é que fica essa história do álcool, que não deve beber muito? Olha, na realidade, tudo deve ser feito com moderação, né, Bianca? Eu acho que o lazer, a diversão, às vezes envolve uma bebida alcoólica, sim, mas sempre com moderação, principalmente no verão, tá? Porque o risco de desidratação é muito grande. E a bebida alcoólica, ela não é aconselhada porque ela desidrata, é isso? Exatamente, ela aumenta a diurese, né? Quer dizer, você acaba urinando mais e com isso você pode desidratar. Então, hidratando bastante, você pode intercalar sempre água com a cerveja, né? Usar muita água de coco, principalmente quem estiver na praia, né? Para você repor também os eletrólitos, porque de repente você está tomando muita água, mas você transpira muito mais no verão. Então você tem que estar repondo os eletrólitos com água de coco, com sucos de frutas. E se bem intercalados com uma cervejinha, nada comprometer. Não faz mal, né? Principalmente quem vai à praia, a gente vê muito vendendo sanduíche, coxinha, comidinhas. Mas o calor é muito grande na praia e o risco de estar comendo alimentos estragados também é muito grande. Que cuidados as pessoas devem ter? Olha, eu acho que é até complicado a gente recomendar que as pessoas levem lanche para a praia, né? Hoje o povo ficou um pouco traumatizado, Mas né? o próprio lanche que levar pode estragar, porque a pessoa faz um sanduíche, enrola, bota lá e leva para a praia. Chega lá, fica lá torrando no sol, o sanduíche vai estragar. Desde que você não tenha um recipiente adequado, né? Você pode ter sacolas térmicas e levar, né? Mas muita gente não concorda com isso. Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é em não consumir alimentos que você não tenha certeza da sua procedência, né? Então e não vai comer nada na praia. Mas você tem a opção, por exemplo, do água de coco, você tem a opção do milho verde, né? O milho verde, se a água estiver em ebulição, se o carrinho, né, for um carrinho higienicamente confiável, isso a gente percebe pela higiene do próprio vendedor, você pode intercalar picolés de frutas com água de coco, com milho verde, né? E se for o caso de levar alguma coisa, que seja em recipiente adequado, para não permitir o aumento da temperatura. Nessa época do ano a gente tem que tomar muito cuidado, porque as diarreias por produtos contaminados são muito frequentes. E o que acontece com o calor? Aí o alimento vai Ele se deteriora com maior facilidade, porque na realidade o ambiente propício para o crescimento do micro-organismo é a temperatura mais alta, né? Então, por exemplo, todos os produtos que tenham molhos, né? Maionese, creme de leite, então facilita a proliferação de bactérias. Mesma coisa em restaurante aquilo, né? Porque mesma coisa. Põe lá comida 11 horas da manhã e fica até 3, 4 horas da tarde. Quer dizer, com esse calorão assim... Exatamente, você tem que ter a reposição dos pratos dentro da recomendação da vigilância sanitária, né? Eu acho que restaurante aquilo a coisa se torna mais complicada, porque no verão você tem mais indicação de usar produtos crus, saladas cruas, verduras, legumes. E em restaurante a gente não pode ter muita segurança com relação a isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os produtos crus, quer dizer, é uma época onde a gente deve ingerir alimentos de fácil digestão, alimentos nutritivos, alimentos mais leves, sim, mas com um certo cuidado do ponto de vista higiênico, sempre olhando a questão higiênica do ambiente. Qual é a quantidade ideal de água? Porque tem gente que fala, beba 2 litros de água, quer dizer, a água você pode estar contando com suco, mas suco às vezes engorda, quer dizer, olha, Bianca, isso é muito relativo, porque no Brasil a gente fala assim, bom, alimentação para o verão, alimentação para o inverno, as oscilações de temperatura no Brasil não são tão grandes. Se você pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, né, varia de menos 10 graus a 30 graus no verão. No Brasil, a flutuação de temperatura não é tão grande assim. Eu acho que uma alimentação saudável, equilibrada, com alimentos leves, você tem que fazer o ano todo. Agora, no verão especificamente, com relação à hidratação, a gente espera que as pessoas se hidratem com mais ou menos 35 ml de líquido por quilo de peso por dia. 35 por quilo. Só você fazer a conta, cada um vê quanto que pesa e multiplica por 35. Crianças, né, menores de 1 ano, 150 ml por quilo, né, e crianças maiores de 1 ano, 70 ml por quilo. Então, a hidratação no verão não pode ser descuidada. O risco de desidratação, crianças, idosos, gestantes, né, são mais vulneráveis à desidratação. Fritura, também a gente deve evitar no verão? Olha, gordura, todos os alimentos... na realidade, quando a gente pensa em fritura, a gente pensa em alimentos gordurosos, né? Mas tem N alimentos gordurosos que não são fritos. O próprio salgadinho, né? Um pastel assado, riquíssimo em gordura saturada, banha vegetal hidrogenada, os biscoitos são muito gordurosos. Então, todos os alimentos que são de difícil digestão,
né, devido ao alto teor de gordura, independente de ser fritura ou não, deve ser evitado. Normalmente, quando a gente come um alimento gorduroso, né, mesmo no inverno, você fica toda transpirando, você fica suando. No verão, isso é mais complicado ainda. Por quê? Por causa da dificuldade do organismo em digerir o alimento? Porque o esforço digestivo é muito grande para digerir aquela carga de por exemplo, o chocolate esquenta? Esquenta, né? No chocolate quente fica muito bem, uma sopa fica muito bem no inverno. Se você tomar uma sopa no verão, você fica suando em bicas. Então, são alimentos que não combinam com o nosso clima. E a gente chama atenção também, Bianca, com relação às castanhas, né? Castanhas oleaginosas, as nozes, avelãs, né? As amêndoas, a própria castanha de caju, a castanha de Pará, estão muito ligadas às festas natalinas, né? Porque, na realidade, essa tradição é uma tradição de países gelados, né? Então, a gente acaba comendo uma quantidade muito alta de castanha, que é um alimento muito oleoso, na época errada, né? Quer dizer, castanha é um alimento muito saudável, mas a gente tem que utilizar com moderação, porque realmente é um alimento indigesto. É um alimento indigesto. Meninas, suco pode engordar? Porque assim, as pessoas que fazem dieta ficam, vou tomar um refrigerante light, diet, porque tem uma caloria, um suco tem não sei quanto. Só que o refrigerante é rico em nada. E o suco é rico em vitaminas e mil outras coisas, sais minerais. O que você aconselha? Olha, eu acho que com relação à hidratação, o suco é uma boa opção de hidratação, mas as pessoas que não querem engordar têm que ter um certo cuidado, porque uma fruta inteira, ela exige um esforço digestivo maior, porque ela tem fibras, ela é engolida em pedacinhos um pouquinho maiores do que o suco. O suco é triturado. Então, a probabilidade da pessoa ingerir maiores quantidades de caloria com suco é óbvia com relação à fruta. Comer uma melancia, comer uma maçã, um melão, é tão importante no verão quanto tomar suco de fruta. De repente, para fazer um copo de suco de laranja, você precisa de 3 a 4 laranjas. Uma laranja você mastiga, você come, você pode comer com bagaço todo. Então é melhor você comer a fruta inteira do que tomar o suco? Muito melhor. Para quem quer manter a forma, sem sombra de dúvida. A fruta, além de preservar mais valor nutritivo, né, os nutrientes estão intactos, não entrando em contato com oxigênio, né, quer dizer, há uma preservação maior do valor nutritivo e principalmente fibra. O teor de fibra da fruta é maior que o do suco. E esses sucos que a gente compra em polpa e guarda na geladeira, eles mantêm a vitamina ou não? A gente está tomando só uma massinha ali, a vitamina já foi a maioria das vitaminas são preservadas. A gente fica muito receosa com relação à vitamina C. Porque a durabilidade da vitamina C no alimento, depende muito do tempo que ela foi armazenada. Do tempo que houve entre espremer a fruta e envasar. Porque depois que você invasa e lacra a caixinha, não perde mais. Mas entre o processamento da fruta e o envasamento, tem um tempo que aquele suco ficou em contato com o oxigênio, com a luz, com o calor. Quanto tempo pode ser para a vitamina não envasar? Isso depende muito, né? Depende muito do tipo de suco. Eu acho que meia hora, por exemplo, dentro de meia hora você deve consumir. Guardar sempre o suco de fruta na geladeira, em vasilhas não transparentes, tá? E de preferência com pouco espaço, né? Quer dizer, utilizar sempre jarras menores, não transparentes e armazenar o suco na geladeira em torno de meia hora, 1 hora no máximo, né? Nunca fazer o suco de manhã para ser utilizado no lanche da tarde. Quem não tem mais vitamina já foi tudo embora. Praticamente tudo. Vai tudo embora. Exatamente. E a gente coloca sempre em jarra de vidro, lindinha. As jarras transparentes de cristal são as mais bonitas, né? Mas na verdade a vitamina também se perde, é isso? Luz, calor e oxigênio são os grandes inimigos da vitamina C. Ermelinda, no verão a gente tem muito atleta de estação, as pessoas que querem ficar em forma porque é verão, porque vão viajar e tal. E esses atletas costumam beber muitos isotônicos, essas bebidas energéticas, essas coisas funcionam, repõem sais minerais, não repõem? Na realidade a gente tem que lembrar que a bebida, o isotônico, ele não é um alimento, né? Ele funciona como hidratação, é o que eu falei. Porque você precisa repor, uma pessoa que transpira muito, ela está perdendo eletrólitos com a transpiração. Então você tem que repor a água e esses sais minerais perdidos durante a transpiração. Então, a bebida isotônica é um dos recursos, mas nem todo mundo precisa dela. A gente tem que aprender a hidratar com água e fazer a reposição de eletrólitos depois que a pessoa já estiver hidratada. Porque às vezes a pessoa nem está precisando daquele tanto de Exatamente, e a gente tem que lembrar que ali a gente tem também calorias, né? Os isotônicos têm ou frutose, ou glicose, ou sacarose. Então, quer dizer, não deixa de ser uma fonte calórica que você está ingerindo. E se a pessoa quer emagrecer, deve ter cuidado com excesso de isotônicos. Quem quer emagrecer realmente no verão, quer perder uns quilinhos para entrar no biquíni? Alimentos mais leves, né? Muita fruta, verdura, legume, né? Carnes brancas. Mas não precisa passar fome, né? Não, claro que não, né? Pelo contrário, a dieta que leva o indivíduo a passar fome é uma dieta inadequada do ponto de vista calórico, proteico, né? E a dieta muito restrita em calorias, ela acaba sendo restrita também em outros elementos fundamentais
para a saúde do indivíduo. E essas dietas malucas, vou comer uma semana de sopa, vou comer uma semana só de carne, proteína, isso tudo faz mal? Você pode até fazer um programa desintoxicante, mas sob orientação profissional, né? Ou seu médico, ou seu nutricionista, ou seu nutrólogo tem que estar te orientando. E a maioria das pessoas que fazem dietas radicais, elas não têm indicação de fazer dietas radicais. Às vezes, por causa de 2 quilos, as adolescentes se matam, né? Às vezes desmaiando na escola, passando mal mesmo, porque ela acaba não ingerindo o mínimo de calorias que ela precisa para ter um bom desempenho, tanto físico quanto mental. E as pessoas que comem mais vezes têm mais chance de ficarem magras, não é isso? Porque tem gente que acha que, por exemplo, se for adolescente que vai para a escola sem tomar café da manhã, aí depois almoça uma folhinha de alface, aí, né, e pula a refeição, chega de noite, está morrendo de fome e come muito. Quer dizer, a pessoa que come várias vezes um pouquinho mantém mais chance de emagrecer. Na realidade, Bianca, você tocou num ponto importante, porque a condição básica para o indivíduo emagrecer é comer. Você precisa manter a estabilidade da glicose na corrente sanguínea para que você tenha a oportunidade de queimar as gordurinhas que estão armazenadas no seu corpo. É importante, hein? Repete. Porque eu fico vendo, gente, tanta gente fazendo isso, fica sem comer, sem comer, sem comer, e acaba engordando. Então, exatamente. Assim... A condição básica para o indivíduo emagrecer é comer. Se você conseguir manter ao longo do dia a glicose na corrente sanguínea em níveis normais, você tem muito mais chance de emagrecer. Ou seja, o jejum não emagrece, o jejum desnutre o indivíduo. É diferente. Ele acaba esgotando as suas reservas corporais. E com isso ele pode sofrer consequências graves, né? Muito bem. Hermelina, antes da gente encerrar, vamos falar das nossas receitas? Comentar. Mussarela de búfala com tomate e uma massa e... Vamos lá? A massa em geral, né? As massas em geral, normalmente são alimentos leves. 100 gramas de macarrão cozido tem em torno de 100 calorias. 100 gramas de um macarrão à bolonhesa, por exemplo, chega a 250 calorias. Então a gente percebe que você consegue frear um pouco o valor calórico de uma massa, dependendo do molho que você utiliza, por exemplo. A gente tem molhos mais calóricos, mais saudáveis, e molhos, às vezes, muito calóricos e pouco saudáveis. Então, por exemplo, um molho que leva azeite de oliva prensado a frio, azeite de oliva extra virgem, é uma massa extremamente saudável, mas ela tem uma densidade calórica alta. Então essa, por exemplo, que nós vamos apresentar aqui, é uma massa muito leve e saudável. Então o que vai definir mais calorias ou menos calorias nessa massa é a quantidade de azeite utilizado. Mas o azeite faz bem pro coração, então nem faz muito mal, bom não, para mas em compensação é o alimento que mais engorda no planeta. É mesmo? É o azeite e os óleos vegetais. Socorro! São 900 calorias em 100 gramas. Mas por esse motivo, eu não preciso me privar do azeite, pelo contrário. A gente deve escolher o alimento que faz parte do nosso cardápio pela qualidade dele e não pelo seu valor calórico. E azeite é tão saboroso, né? E é muito melhor comer azeite do que ficar comendo manteiga, uma fritura, uma manteiga, um creme de leite, uma carne, né? Carnes e queijos, mesmo as carnes brancas, a gente tem que aprender a usar com mais cautela, né? Se eu tenho que usar uma gordura, que eu utilizo, então, a melhor gordura que tem, que são os óleos vegetais. Menina, muito obrigada. Nada. Vamos deixar um telefone de contato? É sempre um prazer estar aqui. Volte muito. Meu telefone é 3222-2806. Repete, 3222? 3222-2806. Muito obrigada. Um beijo para todos. Isso. Quem quiser pergunta, pode mandar também, depois a gente chama a menina de volta aqui. Pode mandar muita pergunta que ela vai responder sobre alimentação pra gente.